sobre a soberania de Deus, né? Quem veio esses dias. E, na verdade, é o tema da nossa EBD, é conquista, não é isso? E o primeiro tema que a gente está desenvolvendo é conquistado por Deus, ou agraciado por Deus. E nós começamos a falar sobre soberania, e nós falamos que soberania ela se fundamenta, né, na vontade de Deus, no poder de Deus. Isso é uma visão de um teólogo, né, Berkhoff. Então, a soberania de Deus, ela está em cima, né, fundamentada na vontade de Deus, no poder de Deus. E eu coloquei a bondade de Deus, né, porque na verdade a bondade pensando no amor, na bondade, na benignidade, na misericórdia, todos esses negócios que a gente chama de atributos morais de Deus, né, que são dados a nós, né, aos seres humanos. Então a gente falou então vontade, poder e bondade, né, é que fundamenta a soberania. E além da vontade, do poder, da bondade, sabedoria. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre sabedoria, especialmente a sabedoria de Deus. Nós vamos tocar um pouquinho hoje. E aí tem uma definição, certo? Porque eu pensei, como é que eu vou falar da sabedoria sem falar da onisciência, né? Onisciência quer dizer que Deus sabe tudo, né? Então eu vou ler essa definição da onisciência, certo? Com relação a Deus, Ele conhece a si mesmo e todas as coisas. Deus, Ele conhece a si mesmo e conhece todas as coisas, quer sejam reais ou possíveis. Tudo que é real e tudo que é possível ser, Deus já conhece, né? O presente, o passado, o futuro e o futuro. Ele os conhece perfeitamente por toda a eternidade. Seu conhecimento, isso é interessante, é imediato, ou seja, na hora, é simultâneo ao mesmo tempo, completo, todo e é verdadeiro. Isso é o conhecimento de Deus, né? Ele conhece as melhores maneiras de chegar aos fins desejados. Isso é onisciência. Isso tem a ver com a sabedoria de Deus, né? Então Deus é isso aí. E aí a palavra, né? Omnis, quer dizer tudo, e ciência quer dizer conhecimento. Então Deus tem todo conhecimento. Deus sabe tudo. Então isso é a onisciência. Essa definição não é minha, é de Thyssen, é um outro teólogo, certo? Sabedoria, segundo ele também, é a inteligência de Deus aparente na escolha dos mais altos fins e dos melhores meios de atingir esses fins. Não sei se vocês entenderam. A sabedoria é a inteligência de Deus de criar coisas, digamos assim, perfeitas para alcançar fins perfeitos. Fazer as coisas certas, né, para alcançar um fim certo. Isso é a sabedoria de Deus, segundo Thyssen. Entenderam até aí? Claro que a gente vai guardar isso na cabeça, por isso que eu estou lendo. Mas então a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus está dentro da onisciência de Deus, né? Então ele não só sabe, ele sabe porque sabe. Ele sabe o que fazer com o que ele sabe. E a sabedoria é mais ou menos por aí, certo? Não é só conhecer, é você saber que você conhece. Os homens aí, eles chamam que nós somos, eu vou explicar, né? Homo sapiens sapiens. E o que é isso? É um homem que sabe que sabe. Isso é o Homo sapiens sapiens, certo? Diga comigo, Homo sapiens sapiens. Então é um homem que sabe que sabe, certo? Então a sabedoria é mais essa ideia, né, de que você vai saber fazer o que você conhece, né? Às vezes a gente sabe uma coisa, mas a gente não sabe fazer, ok?
A sabedoria é a arte de ser bem sucedido, de formar. Preste atenção nisso aqui, é muito importante. A sabedoria ela é diferente da inteligência, né? Então a sabedoria é a arte de ser bem sucedido, de formar o plano correto para alcançar os resultados desejados. Entenderam aí? Na sabedoria é você criar um plano perfeito, né, correto, que vai levar você a alcançar o que você deseja. É sabedoria. Então, para a gente fazer uma diferença aí, né? Eu estou falando assim, então já dá para a gente criar na cabeça assim, um pouquinho da diferença entre o que é inteligência, o conhecimento e sabedoria, né? E aí a gente colocou ali, a sabedoria ela é inteiramente prática e não teórica. Então a sabedoria é muito mais fazer do que pensar, né? Do que você ficar, né? Do que teoria, é algo prático. Então por isso tem gente que não tem tanto conhecimento, mas tem sabedoria. Sabe fazer as coisas. Saber fazer as coisas é algo que tem a ver muito mais com a sabedoria do que com a inteligência. Claro que as duas elas andam juntas, né? A inteligência e a sabedoria, ou o conhecimento e a sabedoria andam juntas, andam juntos. Mas a sabedoria, de certa forma, ela é maior do que a inteligência. Certo? E Deus é o Deus sábio, além de ser inteligente, né? Certo? Amém? Então a sabedoria, né? Então o nosso foco aqui é a sabedoria, principalmente a sabedoria de Deus, mas vou tratar um pouquinho da nossa, né? A sabedoria, Deus tem o conhecimento perfeito e não tem nenhuma necessidade de aprender, né? Deus nunca aprende e jamais poderá aprender. A gente falou aqui, né, de uma teologia contemporânea. Se você quiser ver, é legal para você. Que aí o Tiago pegou que eu tinha esquecido o nome dela, que é a teologia do processo. Então, se você quiser estudar, né, você pega lá na internet, teologia do processo. E a teologia do processo, de forma bem simples, né, é dizer que Deus aprende, certo? É dizer que Deus está aprendendo também. Não casa com Deus isso, certo? Não casa com Deus. Muitas vezes na Bíblia, Deus às vezes falou na Bíblia e parece como se ele tivesse, não seria aprendendo, ele estivesse aumentando o conhecimento dele, mas na verdade é uma forma de se relacionar com a gente, né? Como é que Deus ia falar de uma forma que ele não entendesse? Estava conversando até com alguém esses dias, ele disse, tem naquele texto da Gênesis, quando Deus cria tudo, aí ele disse bem assim, isso é muito bom. Ou seja, mas ele não era o criador, ele já sabia que era muito bom, por que ele disse que era muito bom? Né? Então, essas teologias contemporâneas, elas mais atrapalham do que a gente. Atrapalha, mas atrapalhação mesmo. A teologia contemporânea, a maioria delas é só problema. A maioria. Vale a pena estudar para você ter ideia, né? Mas é doideira. Beleza, vamos lá. Aí tem um homem chamado Tozer, já foi para o Senhor, né? Adab Tozer, que ele falou, ele deu ele falou um negócio que quando eu vi, eu disse, isso é demais. Ele fala de Deus, né? Aí ele diz, olha, Deus sabe, isso é Tozer, certo? Deus sabe de imediato quer dizer na hora, certo? Quando você diz isso é imediato, é na hora. Imediato é depois, certo? Isso é imediato, é agora. Imediato, depois, que acontece depois. Deus sabe de imediato e sem esforço algum toda matéria e todas as matérias, toda mente e todas as mentes, todo espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, toda criatura e todas as criaturas, toda a pluralidade e todos os plurais, toda a lei e todas as leis, todas as revelações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos e desejos, todos os segredos jamais proferidos, todas as coisas visíveis e invisíveis, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, movimento, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu, inferno, eternidade, etc.
Deus sabe. É esse Deus, esse é o nosso Deus, irmão. Aleluia. É um Deus que não tem nada que ele não sabe. Olha que coisa maravilhosa. E não só sabe o conhecimento, né, mas ele sabe como cada coisa é e faz, né? Às vezes eu fico pensando assim, Deus, ele entende tudo. Aí eu para brincar isso, eu digo que ele foi o primeiro estilista do universo. Né? Quando Adão e Eva pecaram, né, eles botaram aquelas folhas de sei lá, de figueira, sei lá o que foi. Aí Deus disse, não, isso aí essa roupa tá muito feia. Aí pegou, claro, né, que o objetivo ali era, ele matou um animalzinho, fez uma roupa de pele, né, de pelo para Adão e Eva, vestiu eles. É o primeiro estilista, o primeiro tudo, né, ou seja, ele entende de tudo. Por isso que ele falou ali, né, todas as ciências, não existe nada, sei lá, eletricista, Deus entende, mecânica, medicina, sei lá o que for, Deus entende tudo, ele sabe tudo, né? Ele realmente sabe tudo, é Deus. E eu estou enfatizando isso, que a sabedoria não é só saber a coisa, é que ele sabe como as coisas são, como as coisas funcionam, né? Por onde cada coisa vai. Eu gostaria de estar dizendo todos aqueles assim, até os segredos não revelados. Né? Então você tem um negócio que nem você entende, ou eu, tem coisa dentro da gente, que nem a gente entende o que a gente tem dentro da gente, Deus já entende. É um negócio impressionante. Então, e é esse Deus que nos agraciou, né? Quis a gente, né? Que é o foco, né? Quis conquistar a gente. Ele conquistou, além de ter um amor, com o seu poder, com a sua vontade, ele conquistou a sua sabedoria. Deus, ele soube e sabe cercar o homem, né? E ele pega o homem nas suas próprias, nos próprios caminhos, nas suas próprias confusões. Eu já contei uma vez aqui, estou lembrando agora, isso não está não. Mas tem a ver, eu era solteiro ainda, eu fui para Campina Grande, Paraíba, missionária Eliana, o missionário, esqueci o nome dela, uma irmã chamada Márcia, pastor William, era tudo novinho. E aí lá tinha uma banca de livros, né? É uma banca de livros. E a gente foi observar para comprar livro, aí estava lá e tinha essa moça chamada Márcia, esse nome dela anda. Ela era essas mulheres assim, da opinião, não sei o quê. Aí ela ficou, Vanilson, compre esse. E eu estava de olho no livro. Mas ela me enjoou tanto, que ela disse, compre esse, Vanilson, esse é bom, olha o título, não sei o que lá. Essa mulher dentro de mim, mas eu vou comprar nada, essa mulher, não vou comprar. Eu queria comprar aquele, né? Tem um título lá, não lembro o título. Aí só porque ela ficou me ajuretando, me enjoando para comprar aquele livro, eu comprei outro. Que era Guerra Espiritual, o nome do outro livro. Tudo que ela estava falando eu não me lembro. Mas só que quando eu comecei a ler o Guerra Espiritual, era aquilo que eu estava precisando para a hora. Só que eu não estava de olho nele, estava de olho no que ela estava falando. Mas ela me injuriou tanto que eu não quis. Eu não vou não. Eu digo, não vou comprar não. Defini, né? Ela vai nisso, aquela mulher assim que gosta de mandona e gosta de estar guiando tudo. Eu digo, não é comigo não, isso aí. Aí eu digo, não vou comprar. Mas eu estou assim, repare como Deus é, né? Deus sabia como ela era, sabia como eu sou, né? Sabia a minha intenção, sabia o que eu precisava. Então, dentro desse enredo humano, Deus disse, eu vou deixar rolar o negócio e vou levar ele para uma coisa que ele vai precisar. Ele está pensando que está precisando daquilo ali. Eu queria o livro, né? Porque ela estava pelo tema, mas ele estava precisando no momento daquele outro. E foi um livro que eu emprestei a alguém e sumiu. Guerra Espiritual de Dr. Gilberto Pinckney. Ainda me lembro. Percebe então, Deus é assim. A sabedoria de Deus, ela passa tudo que a gente possa imaginar. E ele consegue fazer isso, pegar a gente, cercar a gente, né? Usando coisas da vida, usando as nossas encrencas, usando o nosso saber, nossa ignorância e tudo mais. Ok? Então esse é o nosso Deus maravilhoso. No Velho Testamento, a sabedoria ela aparece com o significado de entendimento, discernimento, prudência, né? Então,
Sabedoria no Velho Testamento, né, na Velha Aliança, é mais ou menos isso aí, é entendimento, você entender as coisas, é você saber separar as coisas, discernir, né, e você sabe, ter prudência, você já saber como fazer. Eu queria que a gente lesse. Alguém me ajuda aí? Salmo 116, 5, Provérbios 23, 4. Acho que é ali mesmo, 12, 8 e 23, 9. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Provérbios. Não te fatigues para seres ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Inteligência, né? Ou depende da versão. 23, 9 é mesmo? 23, 9. 23, 4. Isso, 9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Eu estou botando esses textos para mostrar, né? São no original, a sabedoria no Velho Testamento aparece mais com essa ideia. 12, 8. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Poderíamos falar sobre os textos, mas não é o objetivo, certo? E aí tem muitos textos na Bíblia, especialmente em Provérbios, né? A gente vai dar uma olhada aqui em 2 textos de Provérbios que falam sobre sabedoria. Na Nova Aliança, o termo que é usado para sabedoria é Sofia, né? Sofia, que é sabedoria, né? Aí eu queria que você abrisse aí, por favor, Provérbios 8. Provérbios 8. Deixa aberto, por favor. A gente vai ver, acho que é o capítulo quase todo, mas destacando, certo? Vamos lá. Do versículo 1 ao 4 de Provérbios 8. Eu queria que alguém lesse. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir sua voz. O cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A voz, povo, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Isso é 4, né? Aí, o escritor, né, do Provérbios, Salomão, né? Tradicionalmente foi Salomão, ele fez com que a sabedoria se tornasse, a gente chama de personalizou, né? Parece que a sabedoria virou um ente, né? Uma coisa. E aí ele fala que a sabedoria, por esses versículos, em tudo podemos achar a sabedoria. Ela quer ser achada, ela está clamando, ela está pelas ruas, ela está dizendo: homem, olhe para mim, né? De forma poética, né? Que Salomão usou, né? Sabedoria está clamando para que os homens queiram ela, certo? Então, e aí eu coloquei que em tudo, na verdade, você pode achar, claro, sempre entre achar a sabedoria. Então é ficar ligado, porque às vezes as coisas que estão acontecendo querem nos ensinar algo. E se a gente quer ser sábio, a gente tem que ficar tentando, não só no que está acontecendo, mas o porquê está acontecendo, né? E para quê, né? Por que está acontecendo isso? E para que está acontecendo isso? Se você descobrir, você ganha sabedoria. Irmão, o mais importante na vida da gente é o que acontece. Já é importante, mas o mais importante é como a gente trata as coisas, ou a gente entende da parte de Deus o que aconteceu, né? Seja qualquer coisa, ruim, boa, porque às vezes tem coisas boas que, se você não entender, ela fica ruim, né? Você não entendeu, aí vira uma bagunça, a coisa boa fica ruim. Mas se você entender o propósito, né, a gente chama de propósito, a sabedoria tem que ter a ver com o propósito. Então, qual o propósito disso? Qual o propósito? Qual a razão disso? Se você achar, você se torna sábio, certo? Vamos lá, versículo 5 a 12. Alguém agora aumenta o volume para cá. Leia do 5 ao 12 e depois pula para o 14. Quem vai? Quer me ajuda no que eu estou falando? Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês todos tenham bom senso. Ouçam
pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Até qual? Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, todas são claras, e reta para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Pelo 14. Deixa eu voltar deixa eu ler o 13 e 14. Temer o Senhor é odiar o mal, o ódio, o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. É um negócio lindo, eu poderia ficar só pensando sobre esse trecho. Provérbio, vale a pena a gente ler, vez quando, certo? Provérbios e Tiago, são dois livros que vale a pena a gente ler, assim, vez quando na vida da gente, é da prática, né? E aí a gente vê, eu estou pegando a versão corrigida, certo? Não tem um pouquinho diferente de alguns aí. Mas eu coloquei aqui, a sabedoria, ela comunga com o entendimento de coração. Repare, a sabedoria não está tão ligada à mente no sentido razão, aquela razão, como é que eu digo, seca, fria. A sabedoria ela está mais ligada ao entendimento de coração. O que é isso? Não é emoção, né? Coração é todo o ser, certo? Coração, pensando aqui como você todo. Então a sabedoria, ela lida com você como um todo, com a sua razão, mas também com a sua emoção, né? Com a sua vontade, o que mais? Com a sua liberdade, com tudo em você. Então a sabedoria, ela comungar, ou seja, ela tem negócio, né? Ela partilha com o entendimento, mas de coração, não é entendimento de cabeça só. Ela comunga com a excelência. Ela comunga com a equidade é justiça, é saber fazer justiça, porque às vezes a justiça nem sempre é justa. A equidade é você saber fazer a justiça, certo? Então a sabedoria, ela trabalha com isso aí. A sabedoria, ela comunga com a verdade, com o conhecimento, com a correção, está nesse texto aí, na minha versão corrigida. Com a prudência e com conselhos. Então, isso a pessoa que quer ser sábia tem que pegar essas coisas e trazer para si, certo? Vamos lá. Versículo 13, Lima leu. A sabedoria, ela é avessa ao mal. Então, todo mundo que é mal não é sábio. A maldade, na maldade não existe sabedoria, existe astúcia. Todo mundo que é mau, ele não é sábio. Ele pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas ele não tem sabedoria, porque a sabedoria ela é contra, né? Ela é avessa, ela repulsa, ela sai de perto de quem é mau. Tem astúcia e tem inteligência. Sabedoria não. Às vezes tem um texto que fala que a sabedoria para o mal, Deus rejeita, né? A sabedoria do homem, Deus diz que é como loucura para ele. Porque é uma sabedoria sem Deus, né? Então, a sabedoria é avessa ao mal, a soberba, né? Você vê uma pessoa que sabe muito e é soberba, ou seja, se acha, você pode dizer que esse cara não é sábio, esse cara, ele é inteligente, mas não é sábio, porque é soberbo, certo? A arrogância, a sabedoria contra a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Um sábio não fica, além de não ser maldoso, ele não lança, sabe, palavras perversas. Não é sábio isso. Isso é coisa de, a verdade toda, né? Mas bora lá. Versículo 15, 16. Por meu intermédio, reinam os reis, os príncipes decretam justiça.
Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Aí, né? Na verdade, todas as autoridades deveriam ter esse negocinho, né? Que Deus tem, que é a sabedoria. Então toda autoridade deveria ser sábia. E ninguém que não é sábio deveria querer ser autoridade. É claro que a gente também fala que como a gente em Deus é perfeito, né? Em nós é um processo, né? Está sendo aperfeiçoado. Versículo 17, que a gente já gosta desse versículo. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. A gente sempre faz associação a Deus e fala de oração na madrugada. Vai errado, né? Porque Deus é a sabedoria. Mas na verdade o foco aí é sabedoria e não Deus necessariamente. Certo? Embora Deus é sabedoria, né? Deus é sábio e tal. Quando você encontra Deus, você encontra a sabedoria. Mas o foco aí é sabedoria. Ele está dizendo que quem procura abrir de madrugada, né? A sabedoria, ela diz: quem me procura de madrugada me acha. Por que será? É a mesma coisa da oração. Não é que a oração da madrugada é mais poderosa do que da manhã. Não, é porque você realmente está sozinho, ninguém vai me interromper, você tem tempo, você se abre e tal. É a mesma coisa da sabedoria, certo? Então, agora, amar a sabedoria é a forma de alcançá-la. Os que amam os que me amam. Os que me procuram me acham. Amo aos que me amam. E os que. Então Deus não ama você porque você ama Ele. Por isso que a gente não pode aplicar isso assim. A gente pode fazer, ou melhor, interpretar. Você pode fazer uma aplicação, certo? Porque Deus não ama você porque você ama Ele. Aí já era Deus aí. Deus ama você porque Ele quis amar e ponto final. De todo mundo. Mas a sabedoria, ela ama quem ama ela. Entendeu? Então, se você ama a sabedoria, se você quer ser sábio, você tem que amar. Percebe que é muito mais coisa de coração do que de cabeça, né? A gente sempre faz essa divisão, mas esse negócio está agarrado no outro. Entendeu isso? Então, se você não amar o conhecimento, a sabedoria, você não vai ter ela. Ela só vai se entregar a você se você amá-la. Repare que ele não diz quem estuda, quem lê, quem frequenta seminários, academias, faculdades. Não, ele diz quem me ama me acha. E como é amar a sabedoria, irmão? Quando você ama, você investe, você busca, você se abre, você se dá, você corre atrás, né? Você faz tudo o que eu acabei de dizer, né? Você vai estudar, você vai querer aprender, você vai ficar ligado para aprender com tudo que acontece com você. Você ama a sabedoria. Senhor, eu errei, mas não quero errar de novo. Isso é amar a sabedoria. Eu não quero errar de novo. Eu errei de novo, mas não quero errar mais não. O Espírito Santo me ajuda. Como é que eu faço para eu acertar isso? De novo eu pisei na bola. Então, o amor ele é imprescindível para se alcançar a sabedoria. Certo? Versículo 18 a 21. Ajuda-me, queridos. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e de encher os tesouros. Aí eu coloquei ali, né? O seu valor é inestimável. Parece que mais de uma vez ele fala, né, que ela é mais valiosa, mais importante do que ouro, do que prata, bens preciosos, do que rubis, né? Ela é muito mais preciosa, a sabedoria. Né? Entre dinheiro e sabedoria. Entre fama e sabedoria. Entre honra, honra é coisa boa. Mas às vezes é uma honra sem merecimento, né? Sabedoria. Salomão pediu. Sabedoria. Certo? Então o seu valor é inestimável, não tem coisa. Tem um trecho que diz que tem um rei e tem um servozinho que é sábio. Quem é mais importante? Ou quem pode salvar uma cidade? Um rapaz
que é pobrezinho, não tem nada a ver, mas é sábio. Certo? Versículos 22 ao 29. Na minha versão, 21 diz que concede riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Que isso é fato também, né? A sabedoria, ela também atrai riquezas. Ela é maior do que as riquezas e ela atrai as riquezas. Um cara que é sábio, geralmente ele também é inteligente, né? Geralmente, nem sempre, mas geralmente ele é inteligente. Certo? 22. E aí, se você é uma pessoa sábia, você vai atrair benefícios. Né? E como a gente está precisando de gente sábia nesses dias, nos governos, né? Nas igrejas, nas escolas, professores sábios, não inteligentes, sábios, pais sábios, mães sábias, avós, tudo mais. Certo? Mas a gente não tem muita coisa, então eu não vou estender muito. Mas vai lá, 22 a 29. O Senhor me criou Ela com está o falando. princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava ele. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não voltassem à sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Tá, coisa linda. O abençoadinho foi inspirado mesmo, né, Salomão? Rapaz. Então a sabedoria está dizendo, eu fui antes de tudo, né? Menos antes dele. De Deus. Né? Que é ele, que gerou ela, né? A sabedoria e é a sabedoria. Ele é a sabedoria e gerou sabedoria, né? Então, ela foi gerada por Deus e ela é antes de tudo. Então a sabedoria estava em Deus, né? Estava em Deus. E Deus gerou ela, né? Então quando você olha, né? Eu até pensei em pegar um monte de coisa, mas não. Aí, você pega a internet, você começa a olhar a criação, né? O universo, a beleza das coisas, você diz, meu Deus, que inteligência é essa, hein? Que inteligência é essa para fazer as coisas desse jeito, né? As coisas como elas se encaixam, né? Eu não quis entrar por aí, que é bonito, mas não quis entrar, porque eu ia ficar só nisso. É muito lindo a forma como as coisas são sábias. Como um passarinho cria um ninho. Né? Aí quem ensinou o passarinho a sair de um continente a outro e voa e volta no mesmo lugar? E quem ensinou a ele a conhecer a voz do filhote lá no meio de milhares de filhotes? Eles identificam, que negócio é esse? Como é que esse bichinho sabe fazer isso sem ninguém ensinar eles? Ele nasce já sabendo, né? Aí você tem uma sabedoria imensa. Claro que a sabedoria do homem nem se compara, né? Mas ela foi gerada por Deus e ela é antes de tudo. Então, é uma coisa que a gente pouco pede e a gente deveria pedir, sabe, a Deus, é a sabedoria. Foi o que Salomão fez. Salomão foi muito esperto. Ele entendeu que se ele tivesse aquilo ali, as outras coisas eram consequências. Versículo 30 e 31. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. A sabedoria, como se a sabedoria estivesse olhando para Deus aí, né? Salomão faz e a sabedoria ficou admirada de Deus. É como, né? Claro que isso aí é uma forma poética, né? É como se a sabedoria estivesse olhando para Deus, rapaz, você é demais, Deus, o Senhor é demais, o Senhor faz um negócio aí, fez um negócio, é como se a sabedoria ficou espantada com a sabedoria de Deus. Né? E em algumas versões ela disse que era aluna de Deus.
algumas versões na corrigida, diz que eu era aluna dele. Que coisa mais linda, né? Ela era aluna de Deus, eu também quero ser aluno de Deus. Rapaz, que negócio, né? E a sabedoria de Deus moveu tudo, né? Aí, as leis, né? Todas as coisas da sabedoria de Deus, não foi nada. Cara, teve as coisas, mas a sabedoria do homem estava lá. Vamos lá. 32 a 35. Agora, pois, filhos, Então, a sabedoria, né? O que eu disse, leu, né? Dela. Aí está dizendo, é sucesso pleno, é prosperidade, né? É prosperidade. Em outras palavras, é sucesso pleno. Quem é sábio é próspero. Tem sucesso garantido, irmão. eu que me acho a vida. Que aí você percebeu demais, até o 35, você viu até o 37. Até 36. Até o 36. Aí não buscar sabedoria, está no versículo, eu botei ali, é o mesmo que buscar a morte. Né? Lê o versículo 36 de novo. Mas porque peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Que peca contra mim, aborrece a si mesmo, né? A sua própria alma. Quem não quer ser sábio é como se você não gostasse de você. E você aborrecê-la, você não querer ela, você está querendo a morte. E quantas coisas acontecem na nossa vida, irmão, de ruim por causa de falta de sabedoria? Decisões que a gente toma e decidimos errado, a gente, sofre. E tem gente que literalmente morre mesmo. Morre mesmo. Por falta de sabedoria. Né? E a gente precisa dela em todo o tempo, certo? Então essa moça, né? Senhora, sei lá, chamada sabedoria, que Deus tem, né? E dá, né? E tudo que Ele fez, Ele moveu através da sabedoria. Então a soberania de Deus também estava ligada à sua sabedoria. Ele não fez nada só porque Ele era poderoso. Vamos lá. Vamos para outro texto. Provérbios capítulo 3 também fala de sabedoria, né? E também tem cada verdade maravilhosa. Aí vamos ler versículo 13 ao 18. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riqueza e honra. Eita, viver e viver. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Meu Jesus, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa a sabedoria. Né? Coloquei ali, quem acha sabedoria é bem-aventurado. Né? Quem é feliz é bem-aventurado. É feliz. Às vezes até sofre, irmão, mas é feliz, né? Que os paradoxos do Evangelho. Você sofre, você sábio, por fazer a coisa certa, mas é feliz. E quantas coisas que a gente faz que são aparentemente corretas e você sofre porque você sabe que não era aquilo que Deus queria? Já aconteceu com você? Viu? Já. Eu fazer uma coisa que parece ser certa, né? Até pelos padrões é certa, mas não era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu vou mostrar no finalzinho. Né? E às vezes você faz uma coisa certa, sabendo que é aquilo que Deus quer, sábio, e você sofre por causa daquilo, mas você sofre feliz. Você fica alegre, né? Porque você diz, eu sei que eu acertei. Eu estou apanhando, mas eu acertei. Isso é sabedoria, certo? E esse negócio que eu estou falando é para a gente tentar entender um pouco a sabedoria de Deus, que é infinitamente maior do que a sabedoria que a própria sabedoria do mundo, né? Eu mostrei.
Versículo 19 e 20. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Então, já foi? Já. Pronto. Então, o Senhor usou a sabedoria, né, para fazer tudo. Tá aí, né? Versículo 21 ao 24. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Até 24, né? Então, a sabedoria proporciona segurança. Né? Geralmente, para dizer sempre, o medo, ele não chega a uma pessoa sábia. Né? Eu falo assim, não chega, é como se, quando você faz a coisa certa, você fica com medo de quê? Né? Quando você faz a coisa certa, a coisa que Deus, você fica com medo de quê? No sentido assim, você está falando medo irreal, né? Esse medo fobia que a gente cria. Mas quando você vai e dorme e diga, rapaz, olha, eu não sei a bronca que vai vir amanhã, mas eu sei que eu fiz o que Deus queria, eu fiz o que era sábio. Você dorme, né? Mas quando a gente faz coisa errada, o sono vai-se embora, o medo cola, porque você fica, rapaz, eu vou ser pego ali na frente, vai acontecer comigo, porque eu fiz, né? Alguém vai acontecer comigo, tá? Mas um outro de medo vem. Então a sabedoria, ela traz, ela proporciona segurança, além de tanta coisa que eu já falei. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Então, Deus, ele é sábio, né? Novo Testamento, capítulo 1, Tiago, versículo 5 até o 8. Tiago. Se porém, Versículo, lê todo. não é Tiago 1, 5 ao 6? Ao 8. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, Preste atenção, né? Você precisa de sabedoria? quero. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, me dê, Pai, que a todos dá liberalmente, e nada lhe prospera, e se-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, porque é em nome de Jesus, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aí Tiago, ele fala um negócio interessante aí, né? Ele fala que se você tem falta de sabedoria, peça. E Deus vai dar. Deliberadamente. E ele não vai lançar no seu rosto, na sua cara. Ele não vai passar na cara. Aí depois ele fala, agora peça crendo, né? Porque se você não crê, você não vai receber. Porque você não crê, creia. Né? Então a sabedoria é dada por Deus através da fé, gratuitamente, irmão. Repare que coisa maravilhosa, a gente não joga fora. Talvez você tenha assim, eu vou ter que ler o livro tal, vou ter que ler os filósofos, vou ter que ler não sei o que, vou ter que estudar tal. Segundo Tiago aí, ele disse, não, você pede e creia e você terá. Entendeu? Então, se a gente for pegar esse ao pé da letra e dizer, sabe por que eu não tenho sabedoria? Porque eu não creio e porque eu não peço. Se você não se sente uma pessoa sábia, é porque você não pediu a Deus sabedoria, você não pede, você não se humilhou. Porque a gente pede quando a gente precisa ou quer. Tem muita coisa que Deus não dá para a gente, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente se humilhe, peça. Aí você pode dizer, mas não já sabe? Sabe, mas Ele quer que você peça. É você reconhecer o seu limite, né? É a gente reconhecer a nossa limitação.
Quando eu chego para Deus para pedir uma coisa, eu estou dizendo, olha Deus, eu mesmo, eu posso chegar até ali, pertinho, mas depois eu não posso. Aí eu digo, beleza, então vamos lá, eu vou te dar. Vou te dar, você não pode. Então reparem, irmãos, a gente precisa, né, exercer esse caminho, a gente precisa aproveitar essa dádiva, é uma dádiva, sabedoria é um presente maravilhoso e a gente não quer. Deus dá pra gente, a gente não quer, tá na mão, você está dizendo, olha, eu estou querendo, é o que Provérbios fala, né? E é o que Tiago falou, eu estou aqui querendo te dar algo que não se compra, não se estuda, né? De certa forma, aprende com os outros sim, mas é algo que é seu, é como se Deus fosse dar um negócio que você vai saber lidar, e a gente não tem. Tanta gente falta de sabedoria, né? Quantas vezes a gente age assim? Aí aqui, né, o texto, não vamos ler para ganhar tempo, 1 Reis 3, de 5 a 15 é quando Salomão está lá, aí Deus chega e diz, o que é que você quer? Peça que eu vou te dar. Aí ele pensou, aí ele disse, eu estou no meio de um povo grande, eu sou ainda novo. Ele deu uma sacada, né? Ele disse, será que eu preciso? Sabedoria, Deus. Aí Deus gostou, a Bíblia diz que Deus gostou do pedido dele. A Bíblia diz que Deus gostou do pedido dele. Ele disse, mas já que você pediu isso, e não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu, né, ficar vivendo aí até ficar velho, sabe uma coisa? Eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo que você me pediu. Se você guardar, depois ele vai. Se você continuar guardando os mandamentos, né, você vai realmente ter um reino. E teve, né, a partir da vida, reino eterno. Vamos ler só Atos 16, 10 e outro irmão Lucas 21, 15. Então você vai sair daqui hoje, né, enquanto marcar pode ler. Vai sair daqui hoje sábio. Amém. Porque é fé. Lucas 21:15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E eu recebo. Amém. Então é a promessa de Jesus para os filhos deles. É quando você entrar em encrenca, né? Quando você for atacado, você tem que ir para tribunais, tal, eu vou te dar uma sabedoria que eles vão ficar sem entender, vão viver pelo negócio. E você não vai poder responder a eles. Né? O texto, Atos 16, 10, 6, 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, porque ele falava. Estevão, né? Não tinha como contra-argumentar. A sabedoria, irmão, quando ela vem pura, não tem contra-argumento, tem ataque, tem perseguição, né? Tem um monte de coisa, mas não tem como uma pessoa, porque vem da fonte, não tem como. Então é algo maravilhoso, certo? Então, guardem isso, a sabedoria é dada por Deus. E a gente recebe através da fé de forma gratuita. Não precisa ralar, entendeu? Você não precisa viver 300 anos para ficar sábio. Você pode ser um menino sábio, uma menina sábia. Porque não é a idade, é a fé e a petição. E é claro, na vida você vai exercitando, né? Lembra o que aconteceu com Salomão? Chega 2 mulheres. E as 2 diziam que o filho vivo era dela, né? E o morto era da outra, né? Para a gente hoje é beleza isso, mas na época lá você fica pensando assim, hoje eu ia fazer um DNA, né? Eu vou fazer exame de DNA, né? Com a senhora, com esse menino aí que está vivo e tal. Mas na época, e agora? Deus, aquela luz, não precisa ser, corta o menino no meio, dá uma metade para metade para. Isso parece tão simples hoje para a gente, mas isso é uma sabedoria, né?
ele apelou para algo que era o instinto materno, o amor. Ele apelou para o amor. Ele disse: eu vou descobrir esse negócio pelo amor, vou ver quem que ama mesmo. Ou quem quer, quem é possessiva. Né? Quem está querendo é um amor egoísta, que não é amor, né? Essa possessividade de querer ter, de querer perder, e o amor, que o amor verdadeiro ele cede, né? Ele perde por amor ao objeto do amor. Aí a mãe, não, dê a ela, eu prefiro ele vivo do que morto. Aí, qual é a sacada? Essa aqui, pode. Eu nem sei o que ele fez, se ela fosse eu, mandava pelo menos dar 2 pro Teleco naquela dança. Eu não sei que só na mão puxa aquela mulher, mas eu mandava pelo menos dar 2, porque realmente ela tinha perdido, né? A gente entende isso, né? Hoje tem uma doença, né? Uma doença de pessoas que não podem ter filho, né? Você vê isso, existe até de sequestro de criança, e na verdade é um espírito materno, né? E a pessoa não pode ter, e ela vai lá e ela rouba o filho de alguém. É mal, né? É uma coisa má, mas você percebe que ela não tem filho. Isso aconteceu já, tem coisa lá documentada aí na história. Mas pelo menos merecia, né, 2 tapinhas, né, para ela aprender. Pelo menos 2 na vida, assim, emendado, pá, vá-se embora. Eu sei que você sofreu, mas merecia. Mas não sei se Salomão fez isso, não. Ei, rapaz, que coisa, né? Então a sabedoria é dada por Deus, irmão. Vamos pegar isso, né, e colocar, né, no nosso coração. Rapaz, a partir de hoje eu vou estar querendo, eu vou querer ser sábio. A partir de hoje. Eu vou estar, quando as encrencas da vida acontecer, liga logo para lá, Senhor, e agora? O que é que eu faço aqui, né? Como é que eu ajo aqui? Como é que eu vou desenrolar esse negócio agora, Deus? Aí Deus vai vir, Nesse versículo de Lucas, na hora da perseguição, né? Ele diz que ia dar palavras e sabedoria. A gente às vezes pensa assim, palavras de sabedoria, não. Ele ia dar palavra e sabedoria, para saber responder, né? E a gente vai precisar disso aí, né? Já precisa, na verdade, né? A gente já precisa disso. Às vezes você está em um lugar e alguém solta um negócio, né? E difícil. E hoje a gente está num bolo, né? E hoje a gente está vivendo um bolo, né? Uma mistura. Hoje o mundo está muito misturado, né? Hoje o mundo está muito misturado, as coisas estão muito misturadas, você não sabe o que é quem é quem, o que é. Aí você, como é que eu vou sair dessa, né? Então só a sabedoria de Deus, para você poder, sabe, achar Deus ali a brecha, né? Sonho, certo? Vamos lá. A sabedoria, eu coloquei aqui, a sabedoria traz conhecimento, mas nem todo conhecimento traz sabedoria. Certo? Então você pode ter um monte de conhecimento que você sabe, você pode ter pouco conhecimento que você sabe. Necessariamente essas coisas não são contrárias, certo? Mas elas também não são necessárias, ou seja, uma não tem que ter a outra. Então você pode ter muito conhecimento e ser um cara que não é sábio, ser inteligente, certo? Tá claro isso, né? Tem muita gente assim que sabe pra caramba, mas não é sábio. Pode até piorar a sabedoria. Às vezes a inteligência, né? A tal inteligência, ela não é má em si, mas ela pode atrapalhar mesmo a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é pura, né? Ela é pura, ela é tranquilona, certo? Aí, isso aqui eu coloquei para me lembrar, quando eu falei sobre discipulado, né? Que nem todo conhecimento é verdadeiro, né? Mas toda verdade tem conhecimento. Aí eu vou falar, né? Vamos lá para Tiago, aí, 3, estamos chegando na metade do estudo hoje. E vai acabar hoje, se Deus quiser. Tiago 3, 13 a 18. Vamos ler o 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Só isso, 13? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, repare a sabedoria como ela é. Aí Tiago ele vai fazer, né, como a gente estudou, um diagnóstico, vai fazer um exame, né, da sabedoria. A sabedoria ela é vista. Como é que eu sei se a pessoa é sábia ou não? Se a pessoa é vista pela bondade
pelo bom trato e mansidão. Procedimento, né? Procedimento, bom trato. Se você é arrogante, se você é brigueiro, irmão, a sabedoria não tem nada a ver com briga. Humildade. A sabedoria, ela não foge da briga, mas ela não fica comprando briga. Não precisa disso. Entendeu? Quando você quer impor as coisas, talvez isso seja outra coisa, não sabedoria. Então a gente não está aqui para impor na tora, né? Isso não é sabedoria. A sabedoria, ela sabe a hora de chegar. Ela sabe chegar, como a gente diz, sabe sair. Então quem é sábio sabe chegar e sabe sair de boa. Não precisa se impor. A sabedoria é vista no bom trato, tratar as pessoas bem. Quando você vê uma pessoa que diz que é, e aí destrata alguém que, entre aspas, não é, você vê, esse cara não é sábio. Essa pessoa não é sábia. Vamos começar a destratar alguém, não é sábio essa pessoa. A gente não tem que destratar ninguém, só Satanás. A gente não pode destratar ninguém por nada. Por nada, por pobreza, vou usar um termo aqui, né? Por burrice, por ignorância, e qualquer coisa. Você não pode destratar as pessoas por roupa, por jeito. Então o sábio não vai destratar ninguém. Então dizer que ele vai aceitar tudo, né? Mas ele não destrata, pelo contrário, ele trata bem, sendo verdadeiro, né? Bom trato e mansidão tem a ver com sabedoria. Vamos lá? Versículo 14 ao 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda a espécie de males. Foi? É isso aí. A sabedoria não aparece, né? Onde há inveja e facção. Ela pega a mochilinha dela e vai embora. Então, quando começa a inveja e facção, separação, grupos, a sabedoria ou ela fica de canto esperando a hora dela, né? Ou ela pega a sacolinha dela e vai se embora. Certo? E aí, Tiago fala que a sabedoria que é invejosa e que é ambiciosa, egoísta, o nome é faz confusão, facciosa, né? Sabe de onde é ela? Dos males. Ela é terrena. Ele botou nessa ordem na corrigida. Ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Então, terrena, de gente, né? Do ser humano, é da raça humana. Ela é de bicho e ela é de Satanás. Então, na verdade, não é sabedoria, né? Ela é uma facção, ela é uma camaleoa, ela está vestida, né? Ela está com uma fachada, mas ela não é, sabe? Quando a sabedoria vem com essas coisas aí, ela não é sabedoria, na verdade, isso que o Tiago está dizendo, né? Na verdade, isso é outra coisa. Versículo 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo Pai, pura. bem devagarzinho, isso é lindo, isso é sabedoria, irmão, é pai. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. É imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então a sabedoria, ela se veste de virtudes. E ela se veste de virtudes que eu coloquei ali, praticáveis, ou seja, que pode ser praticada. Ela se veste de virtudes que pode ser praticada. Que é isso aí, pureza, paciência, não é briguenta,
Misericórdia. tem misericórdia com os outros, Dá bons frutos. né? Dá bons frutos, É imparcial. é imparcial, E você sincero. e sincera, né? Ou seja, o que é e pronto, final. Mas mesmo assim ela não trata de forma agressiva. Por isso quando pai, sou eu, quando eu vejo alguém brigando, sabe, para defender um negócio, eu boto o pé um pouco atrás, entendeu? Peraí. Essa briga toda e sai detonando com todo mundo, soltando pipa para qualquer lado. Você fica meio assim, a verdade e a sabedoria, ela é muito pesada, né? A verdade, ela tem um peso, a sabedoria também ela tem um peso. Ela quando vem é igual uma espada afiada de 2 gumes mesmo. Mas ela não, você percebe que vem, é como a Bíblia diz, ela fere e ela também traz cura. Diz que ela tem tudo a ver com Deus, né? É o que ele está falando aqui, a sabedoria de Deus. E a gente está conhecendo a sabedoria para a gente saber o Deus que é o Deus sábio, né? Como o nosso Deus é. Deus é tudo isso aí. E Ele, quando Ele fez o mundo, a sua soberania, ele fez tudo pensando nessa rama de coisa aí. Né? Não foi simplesmente um ato da cabeça dele, vou fazer tal. Não, Ele pensou tudo que ia acontecer, né? Tudo, como é que as coisas iam se dar, como é que Ele ia agir. Entendeu? Ele solta e amarra, solta. É verdade. Vamos lá, sabedoria. Quem conhece esse cabra aqui, ó, esse busto? Dá um chute aí. Quem? É Sócrates, né? Dizem que é o busto dele, né? Sócrates, ele é considerado, de certa forma, o pai, né? O pai da filosofia. Né? Teve pessoas antes dele e depois dele, mas todo mundo fala dele. Ele não escreveu nada. Ele não escreveu nada, Sócrates. Quem escreveu as coisas dele foi um discípulo dele chamado Platão. Né? Jesus não escreveu nada. Então repare que não precisa escrever para ser sábio, precisa viver. Esse cara foi mandado ele morrer e ele tomou um veneno. Não foi um suicídio, né? Foi um decreto. Você tem que, ou você deixa de ser quem você é, ou você tem que morrer. E aí você vai ter que morrer com isso aqui. Ele tomou um veneno e morreu. Foi uma sentença. Né? E ele tem uma frase, até que eu conversei com ele, né? Ele diz assim, ele disse que é dele essa frase, né? Porque ele escreveu, então dizem que é dele. Só sei que nada sei. É uma frase que dizem que é só. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Eu só sei que nada sei. Eu saber que nada sei me coloca em vantagem daqueles que acham que sabem alguma coisa. O que ele quer dizer é que as pessoas, né, se acham na verdade. E às vezes não são. Então a ideia dele era, ele dava esse recuo, né? Ele era um cara inteligentíssimo, né? Ele dava esse recuo para poder examinar as coisas, e é uma ideia dele. As pessoas chegavam dizendo assim, eu sou feliz. Aí dizem que Sócrates perguntava, o que é felicidade? Aí a pessoa, felicidade, não sei o que lá, felicidade é dinheiro. E por que o dinheiro produz felicidade? Ou seja, ele estava sempre questionando para criar uma verdade verdadeira, né? Essa era a ideia dele, que dizem, né? Que ele foi assim. Então a sabedoria é um negócio que tenta achar o centro, né? Tenta achar o meio, uma coisa mesmo. Não é aquela coisa que parece, é coisa que é. Certo? Não é o que parece, é o que é mesmo. A sabedoria ela fica querendo as coisas que são mesmo. E a gente sabe que isso vem do nosso Senhor. Esse aqui é mais conhecido, cabelo arrepiadão, que é esse cara? Einstein, né? Conhecido, Albert Einstein. Albert Einstein, ele era um físico e ele criou a teoria mais famosa dele, a teoria da relatividade. Fala de tempo, de espaço, de velocidade da luz, não sei o quê. Tem uma ideia que eu estava vendo, ele disse, se pegar 2 gêmeos, a ideia dele, e você pegar um gêmeo, você pegar uma nave, mandar ele na velocidade da luz, sei lá para onde, e depois esse cara voltar, o que ficou parado fica velho, o que andou na velocidade da luz não envelheceria. A ideia mais ou menos
claro, isso aqui é bem ralo, bem raso. Ou seja, a inércia faz envelhecer. O que é inércia? Ficar parado. Se você colocar na prática, é mesmo, quando você para, você envelhece. Tudo, né? Tudo, você atrofia. É a ideia dele, né? E essa relatividade é um negócio relativo e tal. Ou seja, o tempo é relativo, ele quer dizer. O tempo é relativo. Se você estiver na velocidade da luz, o tempo não é mais o tempo que você pensa. Mas isso não é a nossa ideia, eu também não sou da área, né? Mas só para ter ideia. Mas o que eu quero focar é o seguinte, dizem que o QI, o que é QI? QI a gente chama de coeficiente de inteligência, a gente chama de QI, certo? Isso aqui, QI. Dizem que o QI dele era de 160 a 180, isso é um gênio. O cara que tem 160 a 180 de QI é um gênio, segundo a ciência, certo? O QI normal, mediano, do ser humano normal, é de 90 a 110. Então, não sei, o meu provavelmente está entre 90 e 110. A pessoa normal, o QI mediano. E Sócrates, Einstein, ele tinha um QI de 160, dizem a 180, certo? Eu não botei a foto do cara, mas tem um cara que está vivo, ele tem 72 ou 73 anos. O nome dele é o homem com o maior QI da história. O nome dele é Christopher Langan, certo? Dizem que o QI de Christopher é de 190, marcado de 190 a 210. Ele estava a 30, 40 acima do Einstein. Esse cara. E esse cara, sabe o que ele é hoje? Ele está vivo. Isso foi em 2024. Ele é criador de cavalo nos Estados Unidos da América. Ele cria cavalo. Ele tem umas teorias que eu estava dando uma olhada, né? Isso é 12 de 2024. Ele tem umas teorias de vários mundos. Mas o que eu quero dizer assim, não tem nada na universidade, não tem reconhecimento nenhum esse cara. Só que o QI dele foi medido e disse que estava de 190 a 210. E por que eu estou colocando isso? Então, apesar dele ter, né, teoricamente, esse QI muito mais elevado, não existe nada na história que ele marcou. Até hoje, né? Ele tem uma teoria que eu fiquei muito doido a teoria dele, né? De vários mundos. É uma coisa parecida com o espiritismo e tal. Mas ele tem uma inteligência, né, segundo me viram, mas ele não fez nada que marcou até hoje. Então, o que eu quero mostrar? Então, inteligência necessariamente não quer dizer que você vai fazer coisas marcantes, né? Então você pode ser um cara muito inteligente, a pessoa muito inteligente, mas você não vai fazer nada, né, que vai valer a pena nessa vida. Mas a sabedoria vai, certo? Ou a inteligência, né, como no caso que eu estou dando como exemplo aqui, certo? Aí eu pergunto aqui, o que é mais sábio? Vou dizer uma coisa e eu queria que você respondesse, o que é mais sábio? Quer ver o que é mais sábio? Dá uma coisa prática, o que é mais sábio? Você ler um livro ou você lavar os pratos da sua casa? O que é mais sábio? Não sei ninguém tem nada. Se fosse mais prático, não seria lavar os pratos. Sabedoria. Agora, sabedoria e o livro, né? O livro? Eu acho que Lavar os pratos é outra coisa, né? Lavar os pratos. Lava os pratos e depois vai ver. Os pratos exigem, de certa forma, uma urgência, né? Porque está lá sujo. Lava os pratos. O livro você tem lá e você de repente testa, você vai ter mais dia para ler o livro. Amanhã diz que lavar os pratos e depois ler o livro. Porque livro é mais difícil de ler, né? Pois é, então a sabedoria, ela lida com coisas que vai além do que a gente imagina. Isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Ou seja, não é o que parece, é o que é realmente. E a sabedoria deve guiar a gente. Eu ia colocar outros exemplos aí, mas acho que esse já exemplifica o que eu quis dizer, né? E lavar os pratos é mais sábio do que ler o livro, né? Depende do momento, por exemplo.
A esposa está extremamente estressada. E você está sentado na cama lendo, olha. Aí esse é o. Aí é falta de saber. Aí você já vou correndo, né? Você diz eu lavo mais no chuva. Deixa eu ver se vamos criar outra assim, vida prática aqui. Você pode me ajudar aí, vida prática, a gente saber o que é mais sábio. Assistir um jogo de futebol, a nós vamos, ou assistir um filme na esposa. O que é mais sábio? Assistir o filme com a esposa. Filme romântico. Filme romântico. Ei, vamos assistir o filme Se a romântico. esposa gostar de futebol, é um problema. Digamos jogando, vamos assistir aquele jogo, vamos assistir um filme só. Eu estou querendo mostrar, é interesse, é para o amor, ele não é egoísta, o amor, a sabedoria, ela não é egoísta. Toda vez que você, o eu, ficar acima de outros eus, você pode questionar se é sábio. Entendeu? Toda vez que o seu eu ficar acima de outros eus, outras pessoas, pense, será que é sábio? Vou dar outro exemplo. Falar é mais sábio do que ouvir ou o contrário? Ouvir é mais sábio. Ouvir é mais sábio. Ouvir é mais sábio. Mas se você acha que você tem que dizer, Primeiro você ouve, depois você fala. percebe então, por quê? Porque agora por quê? Ouvir é mais sábio do que falar. Por que vocês acham? Por que é mais sábio? Digamos, você está ouvindo alguém que não tem tanto o que dizer, né? Entre aspas. Não tem tanto o que dizer. Antes eu era muito tagarela, muito assunto, mas agora eu estou ponderada, diga-se de passagem. Mas aprendi que a gente ouvindo mais, aí a gente, além de se policiar com a sabedoria, né, a gente vai entender o outro, ver o que o outro precisa, que essa pessoa está tão querendo desabafar, está precisando tanto falar, e a gente quer falar e não está sabendo que, né, a pessoa está precisando desabafar ou falar algo, então a gente deixa. Aí depois a gente vai ouvir, rapaz. Quantas coisas a gente interpreta errado porque a gente não ouviu direito? Isso. Para a gente não ter resposta. Isso. Fica pensando. Bota os carros na frente do povo. Então, repare, a sabedoria é um negócio maravilhoso, né? E a gente tem que entender essas coisas. Eu queria deixar isso como se fosse uma regrinha, uma sentença, né? Toda vez que o nosso eu superar o eu dos outros, a sabedoria fica de lado. Então a sabedoria ela vai estar sempre nesse dia. A sabedoria ela é pura demais, é um negócio puro, sabe? É puríssima a sabedoria. Então ela é muito pura. Então ela consegue entrar na sujeira e não se sujar, né? E digamos, influenciar a sujeira até. É um negócio. Eu estou também como Salomão, eu estou na poesia, né? Bora lá. A sabedoria é o amor. Aqui, né, o texto, eu só destaquei, 1 Reis, estamos indo para a conclusão, 1 Reis 3,12, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti igual se não levantar. É a palavra de Deus para Salomão. Isso aqui é interessante. Nós estamos acabando. Você vai segurar isso, é para acabar hoje. É verdade que o homem só usa 10% do cérebro? Eu acho que eu não uso nem 10. Sim ou não? Eu fui dar uma olhada nesse negócio, que é uma coisa que eu já ouvi, né? Não sei se eu já falei, não sei se eu já falei também, eu já ouvi um bocado assim, né? A gente só usa 10% do cérebro. Para dizer assim, né, que a Deus, a queda, né, afetou isso. Eu já vi isso. Aí eu estava lendo um livro aquele, como ter amigos, fazer amigos e influenciar pessoas, não tem um livro assim.
Esse cara, esse rapaz, ele joga isso nesse livro, parece, e diz que teve outro cara lá em 1800 lá, 1900, que também defendeu essa ideia. Mas, segundo alguns estudiosos, isso é falso. Você usa 100% do seu cérebro. Desconsideração 10% no amigo. Certo? Não é verdadeiro isso não, certo? Eu fui ver uma revista chamada Super Interessante, que é uma revista geralmente séria, né? E outra revista chamada Metrópole, que também traz coisas assim mais de estudo. E essas matérias ela nega, é mito, a gente usa 100% do cérebro. Isso quer dizer que 100% do cérebro quer dizer que você não possa melhorar o seu cérebro, né? Porque a gente tem um monte de conexões para lá. Mas o sangue circula, se não circular no seu cérebro, você vai ter algum problema, de inteligência, né? Cognitivo, como falar, ou físico. Então, na verdade, o seu cérebro, todo ele passa. Viu aquele negócio que o senhor falou das veias que dá uma volta no cérebro? A pessoa, se fosse usar com essas veias todinhas, só usar 10%, não. Então não é verdadeiro não, pelo menos né, até hoje, se mudar, a gente usa 100%, certo? Agora, esse usar o 100% não quer dizer que ele está na sua potência total, certo? Ou seja, ele, eu posso colocar ele todo é usável. A gente não usa ele porque a gente não acessa, a gente não mexe com ele, certo? Mas ele 100% está, se você é uma pessoa saudável, mentalmente falando, né? O seu cérebro 100% está à sua disposição, ativo, né? Aí vamos ver aqui. Então, eu coloquei que você pode melhorar por um negocinho que hoje eles chamam de neuroplasticidade, certo? Ou seja, todo o cérebro humano, aqui eu vou sair um pouco da sabedoria e entrar na inteligência, né? Aí, todo o cérebro humano, ele pode ficar melhor do que o que ele é, certo? Por exemplo, alguém diz assim, se você aprender algo novo, seu cérebro cresce, né? Forma de falar, ou seja, ele melhora. E ele nunca mais volta ao tamanho que ele era. Então, tudo novo que você aprender, seu cérebro desenvolve e não volta mais ao estágio antigo. Por quê? Porque ele aprendeu algo novo, ele criou o que a gente chama de conexões, certo? O HD cresceu. Esses estudos revelaram que a cada... Preste atenção nisso aqui já é meio complicadinho, mas depois a gente vai fechar, certo? Esses estudos revelaram que cada sinapse, foi um estudo com rato, certo? Esses estudos revelaram que cada sinapse é o que acontece entre uma célula nossa e outra, certo? Entre um neurônio e outra, tem um campo assim, né? Nossa cabeça tem um bocado de célulazinha e ela tem um espaço, certo? E dentro desse espaço é onde acontecem as informações, chama de sinapse. É como se desse choque, né? Aí passa uma informação para outro neurônio, certo? Que é uma célula da cabeça da gente. Aí esses estudos revelaram que cada sinapse do hipocampo de um rato é capaz de armazenar entre 4,1 a 4,6 bits de informação. Rato. Sugerindo uma notável capacidade de armazenamento cerebral. Ao extrapolar essa capacidade para o cérebro humano, com mais de 100 trilhões de sinapse, é possível inferir que o cérebro pode armazenar pelo menos 1 pentabit de informação, equivalente aos dados contidos em toda a internet. Alguns dizem que o nosso cérebro é capaz de produzir 2,5 petabits de memórias. Você talvez nunca tenha ouvido falar de petabits. Eu também não, mas aí eu fui pesquisar petabits. Repare que coisa maravilhosa Deus deu pra gente. Perfeito. É um negócio maravilhoso na cabeça da gente. É um negócio maravilhoso. Repare, deixa eu botar aqui uma tabelinha que eu botei. Bits. O que
Quem já viu celular, né? Computador somente, não tem um pisquinho, pisca, né? Ele fica assim, fica pulsando, né? Se você olhar um computador, não, aquele negócio mesmo que fica piscando. Ali é bits. Bits é um toque, certo? Bits. Por exemplo, uma letra é um bits. A é um bits, B é outro bits, certo? Cada caractere, cada letra no computador, na internet é um bits, certo? Chama de bits, ok? Então um bit, o valor dele é 1 tal. 1 kilobits, KB, é 1000.024 e 1. Aí dá, então um desse dá 1024 bits. 1 megabyte, como a gente fala, né? Megabyte, 1 megabyte, chamando portuguesado, né? Megabyte, MB, é 1024.2. E ele dá esses bits aqui. Um desse dá 1.048.576 bits de capacidade. 1 gigabyte, que a gente tem o celular da gente tem quanto? 60, 32, 64 gigabytes, né? O celular. Não é isso? De memória? 56, 256 gigabytes. Hoje já tem celular de 1 tera. 1 tera, né? Já é outra marca, certo? Isso não é muito a nossa praia aqui, mas é para você entender a capacidade do cérebro da gente. E que a gente usa ele, né? Então 1 gigabyte é 1.043, que dá isso aqui, vou ler. A capacidade dele, 1 terabyte, que ela lá já falou, terabyte, olha, ele faz isso aqui é bits, ou seja, é um pouquinho, ele tem capacidade de armazenar essa ruma de caracteres, de coisa, ele estava conversando ali. E o petabyte, que é a capacidade do homem, alguns dizem que a gente tem 2.5 petabytes de memória, capacidade de armazenar. Alguns dizem que é, como eu falei aqui, 1. Outros dizem que a gente tem 2.5. Que é o total da internet. Isso é uma loucura isso. Eu digo, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Mano, aí 1 petabyte, que eles medem assim o valor, né? É isso aqui que eu não vou ler, que é coisa demais. Ou seja, não saiu isso, esqueça isso. A cabeça, esse cérebro que Deus deu pra gente é um negócio magnífico. Ele não tem 10% não, ele tem 100%. A gente é que não usa ele. A gente empobrece ele. Ontem fazendo as continhas lá da pesquisa lá, eu fiquei, oxi, agora ele contava e errava. Aí eu peguei o celular para fazer na maquininha. Eu vim em algum lugar que os taxistas acho que é da Inglaterra, os antigos, eles sabiam as ruas todinhas da capital da Inglaterra. Hoje a gente liga o quê? GPS, o Waze, né? A gente liga. E às vezes até com o GPS eu me atrapalho. Eu digo assim, cara, a mulher está brincando comigo. A mulher sempre na rua, não sei o que lá. Eu digo, mulher, que rua, sei lá que rua é essa? Aí a gente, igual eu gosto, eu tenho ali, na rua tem uma sorveteria, você entra na direita da sorveteria, rua tal, aí você sabe, porque você olha e vê. Ou seja, a gente está pobre. A gente ficou pobre. E reparem, isso aí ainda é pouco diante da sabedoria. A sabedoria, ela ganha da inteligência. Lembra do rapaz que tinha 210 de QI e, entre aspas, até hoje não tem nada, assim, que mexeu com a humanidade? Então a sabedoria, ela é melhor do que a inteligência. Então é melhor você não saber as ruas, né, de cor, mas você saber em que rua você deve entrar, em que situação você deve entrar. Vamos concluir, né? Aí Jesus falou um negócio interessante, vou ter grandão. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui vem, eis aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia.
Jesus. Glória a Deus. Ele disse, pô, a mulher saiu lá de longe para ver a sabedoria de Salomão, e eu sou o maior de Salomão. Ou seja, a minha sabedoria é maior que ele. Eu sou a sabedoria. Salomão tinha sabedoria. Eu sou a sabedoria. E Paulo defende isso. Que Jesus é a sabedoria de Deus. E nossa sabedoria é Cristo. Vocês aguentam mais um pouco? Eu acho que só tem esse slide aqui. É muita coisa, né? São 11 horas. Eu não vou. Isso aqui a gente se lembra dessa ilustração do rei e o súdito, né? Acho que todo mundo aqui já contei, já coloquei em algum lugar, né? Deus é bom e sabe o que faz, e o rapaz foi lá, perdeu o dedo, o juiz já perdeu o dedo, e aí, né? Lembra disso? Então todo mundo sabe, não precisa contar, né? É mais ou menos essa ideia. Deus sabe, Deus conhece antecipadamente as coisas, mas Ele sabe desenrolar, Ele tem sabedoria. Nessa ilustração, se o rapaz não perdesse o dedo, ele ia perder a vida. Então a sabedoria de Deus permitiu ele perder um dedo para não perder a vida. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui. E é esse Deus que a gente tem como um soberano. Não é um Deus que às vezes quando acontece uma coisa errada, ele não sabia que ia acontecer errada. Ele sabia que ia acontecer errada, ele deixou acontecer errada, mas ele tem um projeto, um plano. Se a gente entrar na de Deus, a gente vai achar a saída, o melhor. Se Deus fosse soberano, sem ser sábio, Ele poderia ser um Deus arbitrário e confuso, certo? Aí aqui é o texto dos talentos, né? O rapaz diz assim, o senhor colhe onde não plantou e tal, o senhor é severo, ou seja, que patrão é aquele? Você está atrapalhado. Então, se Deus fosse soberano, ou seja, Ele pudesse fazer o que Ele quiser, mas se esse poder, que ninguém impede Ele, fosse um poder sem uma sabedoria, que eu estou falando aqui, ia ser uma confusão, ou Ele ia ser um Deus arbitrário, entendeu? Ou seja, um Deus carrasco, que vai dizer é assim, pai, é assim. Por que Deus é assim? É assim porque é assim. Já viram essa resposta? Por que é assim? Aí o outro cara, é assim porque é assim mesmo. Deus vai dizer, é assim porque é assim, mas eu vou mostrar a você que porque é assim é o melhor. Entendeu? Não era só é assim porque eu mando, você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com Deus, você obedece a Ele, porque você tem juízo, mas se você obedecer, você vai entender que é a melhor coisa que existe. Certo? Se Deus fosse sábio, sem ser soberano, Ele teria que depender da sabedoria das criaturas. Então, ao contrário, Deus é sábio, essa sabedoria é tal, mas Ele não é soberano, ou seja, Ele não pode entrar e meter a mão dele. Ele teria que depender da sabedoria das criaturas. E olha que a sabedoria da criatura, mesmo com esse negócio todo que eu falei, ainda é minúscula diante da dele. Às vezes quando a gente está orando, às vezes eu falo, não sei se você já lembra, que eu digo assim, peça, né? Já viu isso? Peça o que você quer de melhor. Sonhe o melhor sonho do universo. Aí você pensa, sonha, aí a gente diz assim, Deus ainda tem algo melhor. Deus ainda tem algo melhor. Você ora por alguém, aí você ora e você tem um sonho, né? Ah, eu queria que essa pessoa fosse assim, desse jeito. Meu Deus, eu queria que ela fizesse assim, assim, assim. Se você acreditar em Deus, pode ter certeza que Deus tem um negócio muito melhor do que o que você pensa. De bom mesmo, um coração com amor para essa pessoa. Deus ama, né? E sabe o que é melhor para a vida de cada ser humano que já pisou nessa terra, está vivo e ainda vai aparecer. Então, se ele fosse, né, sábio, tivesse a sabedoria toda, mas não tivesse todo o poder, ele fosse soberano, ele ia ter que depender dos outros. Ele teria que depender das minhas decisões. Vocês estão entendendo? Ele teria que depender das minhas decisões. Ele não depende das minhas decisões para ser sábio e ser soberano. Ele já criou o negócio, já levando em conta todos os esquemas, irmão. Aqui é quando cai, né? Adão e Eva caem, e aí Deus disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Né? E Apocalipse 3, acho que é 3:8. Conheço as suas obras.
Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Acho que é 18, deu 18. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas. 13, 18. Acho que eu pulei uma ali, 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Seu número é 666. Não, isso não. É que Deus, ele fala assim, Deus é sábio, né? E deu aos homens conforme as ações dele, uma coisa assim. Depois eu... Mas tá. A gente não vai precisar ler. A soberania e a sabedoria de Deus tem como fim a sua glória, certo? Tudo que Deus faz, no final das contas, Ele quer que você diga, bata a palma para Ele, né? E Ele merece, certo? Deus usou a sabedoria na criação do universo, ok? Jeremias diz isso. Na criação do homem, na criação da natureza e da história, certo? Deus usou a sabedoria na criação de todas as coisas. Na sua soberania, Deus decidiu criar seres morais que teriam a liberdade para fazer o que decidissem, certo? Na sua soberania, Deus criou tudo e deu direito, né, à sua criação, a liberdade para fazer aquilo que quisesse, a sua soberania. Ele decidiu isso. Ele decide fazer pessoas livres. Na sua sabedoria, Deus planejou salvar o homem. Então, a soberania e a sabedoria de Deus, ela estavam, né, lado a lado, agindo. Criou, Deus sabia que tudo que ia acontecer, mas a sabedoria de Deus já criou um plano para o resgate daquilo que Deus já sabia que ia acontecer, certo? Esse texto diz isso, né? E Paulo, ele fala que Deus encerrou todos os homens debaixo da desobediência para com todos os homens usar misericórdia. E ele fala que não há um justo sequer, e ele fala, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Então, você vê, a soberania criou seres morais que pudessem decidir o que quisesse. Na soberania, na sabedoria, Deus já criou um plano para resgatar esses seres morais. Certo? Então não existe soberania sem sabedoria. Essas coisas estão juntas. Observação. Eita glória. Deixa eu acabar, irmão, porque não dá tempo mais um pouquinho, só um pouquinho. Paulo fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Aí está fechando lá. Isso é lindo. É lindo, esses textos são lindos, né? Seria bom a gente ler, mas depois você lê. Paulo diz bem assim: sabe quem é a sabedoria de Deus? É Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, né? Ele fala isso, esses textos aqui. Que Jesus é a sabedoria de Deus. Na sua soberania e sabedoria, Deus escolheu você. Esses textos falam, né? Que nós somos escolhidos por Deus. Deus conheceu você antes de você existir e já escolheu você. E na sua sabedoria criou um plano para resgatar você e eu. Você não é de Deus por acaso. Você não é de Deus porque você quis ser de Deus tão somente. Você é de Deus porque Deus quis você, na sua soberania, e na sabedoria Ele criou um plano para resgatar você e eu. E qual é esse plano? Cristo. Percebe isso? Então pare de ficar se achando um desprezado, um miserável, que não vale nada, que Deus nem sequer pensa em mim, porque Deus pensou em você e em mim antes de você existir. Então, claro que tem um lado, diante de Deus a gente é minúsculo, não é para dizer nada.
Mas esse minúsculo, essa coisa tão pequenininha que sou eu e você, já é uma coisa maravilhosa que Deus fez. Guarde isso, foi Deus que escolheu você, certo? Foi Deus que sabia que você ia nascer onde você nasceu, no país que você ia nascer, que você ia ser da família A, da família B, que seus pais, seus avós seriam assim, desse jeito, que você ia passar por essas encrencas todas. Deus, na soberania de Deus, Ele viu tudo. E sabe o que foi? Na sabedoria dele, Ele começou a criar caminhos para trazer você para Ele. Então, se você está aqui, você foi cercado pelo poder, a soberania de Deus e pela sabedoria de Deus, atraindo você para Ele. Então é algo maravilhoso. Diante da soberania e da sabedoria de Deus, o homem precisa fazer aquilo ali, sabe o que é? É discernir e obedecer. É dizer, Deus, deixa eu entender. Não é? Deus, será que dá para eu entender? Me dê sabedoria para eu entender esse plano lindo que o Senhor tem no mundo e na minha vida. Deixa eu tentar entender isso. Claro que a gente vai ter um entendimento pleno, né? Paulo falou que a gente conhece em parte a gente fala. Mas é parte que eu puder conhecer, Deus, deixa eu conhecer. Amém, irmãos? E eu não estou dizendo conhecer racionalmente, pela mente, que é um espetáculo. É conhecer no coração. Né? É conhecer no coração. Entendimento do coração. Certo? Então, o que é que eu faço diante disso que eu estou ouvindo aqui? Meu Deus, eu quero entender. Não, você já pensou o plano que Deus tem na sua vida? Já parou para pensar que é uma coisa criada por uma mente espetacular, a mente de Deus? Além de outras coisas, você não sabe como Deus pensa a respeito de você e de mim. É um negócio espetacular, soberano, entendeu? E ao mesmo tempo com uma destreza, uma sabedoria muito grande. Ele vem cercando você até hoje aqui nessa escola bíblica. E Ele quis que você estivesse aqui. E os outros irmãos não estão aqui por outra razão. Ele sabia que você está aqui. Eu queria que você entendesse isso, você abraçasse isso. Deus, eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado de ter sido alcançado pelo seu amor e pela sua sabedoria. Amém. Eu sou um privilegiado. Eu deveria estar soltando foguetes aí, rojões, dizendo, Deus, obrigado, o Senhor me escolheu, me cercou e me achou. Me trouxe para si, uma classe, né? Uma classe Ele alcançou a gente, um jeito lindo de fazer, Ele trouxe a gente. Então, tente discernir, Deus tem um plano na sua vida, ok? Amém. Você não é uma coitadinha, nem um coitadinho, você não está aqui de paraquedas, Deus tem um negócio na sua vida que só Ele e você tem que saber, e aí você tem que obedecer. É melhor confiar em Deus que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus que confiar nos príncipes. É melhor confiar em Deus que confiar no braço forte do homem. É isso que a palavra nos ensina. Mateus 11, 25 a 27. Só tem esse e o outro versículo que a gente encerra. Que verso maravilhoso. Não sei se você já prestou atenção. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, escondeu estas coisas aos sábios, segundo os homens, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi a sua soberania. Te aprove. Presta atenção aí, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz Jesus. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a maravilha, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Jesus disse: ó Pai, o Senhor
Senhor deixou os sabidos dessa terra, né? Os inteligentes, os doutores, os PhDs, os pós-doutores e tal, atrapalhados. Os caras estudam tanto, não sabem nada. Eles têm um monte de conhecimento que leva eles para lugar nenhum. É o que eles mesmos falam, que eles chamam de maldição do conhecimento. Aí o Senhor pega os pequeninos e o Senhor revela coisas profundas, tremendas. Ele faz eles conhecerem o que não se conhece em lugar nenhum, a não ser por revelação. Ninguém conhece Jesus, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão Jesus. E aquele a quem Ele quer revelar. Então Deus quer revelar para você e para mim, o Pai, e assim mesmo pelo Espírito. A gente pode conhecer um pouco mais desse Deus, irmão, dia a dia. A gente tem que querer conhecer e até dizer: Senhor, o Senhor disse que ia dar para mim, eu sou um pequenino do Senhor, então eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. A eternidade é um conhecimento eterno. É onde a gente vai descobrir quem Ele é, e a gente vai estar descobrindo. Mas enquanto aqui na terra a gente já pode ter um pouco desse grande Deus que a gente serve. Aí o Paulo fala algo que os irmãos também conhecem. Ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos ficar em pé para a gente. Glória a Deus. A gente encerra. Eu queria que você saísse daqui, eu quero sair daqui, sabe, como é que diz? Não é orgulhoso, mas feliz, realizado. Talvez você não tenha tudo que você ainda quer, não é problema. No tempo de Deus vai chegar o que Ele quer para você.